todo o conhecimento, toda a psicanálise, todo o conhecimento disponível de todas as ciências mostram que os seres humanos são determinados por sua formação cultural, por sua formação psíquica, né? Ora, essa determinação as pessoas aceitam como sendo natural, colocam a culpa na natureza, quando na verdade as pessoas são assassinas por cultura, não assassinas por natureza. Então é de nossa responsabilidade tomarmos conta dos nossos estados mentais e pararmos, né, de sentarmos nas mesas de reunião para decidirmos coisas supostamente importantes. E quando notamos ou temos algum questionamento em relação ao nosso comportamento, ou vemos o comportamento de alguém em relação ao qual nós teríamos alguma coisa a acrescentar, pararmos de fazer esses comentários apenas na rádio corredor, para destruir o outro, ou para ser destruído pelo outro, irmos ao oráculo, com todo o respeito que eu tenho aos oráculos, ou então, quando muito, ir ao terapeuta. É isso que eu estou colocando, ou seja, aquilo que até aqui, até essa proposta psicopolítica, dentro da minha linha de crescimento, era considerado como privado, como intocável, como não político, como subjetivo, como intelectual, como cultural, como espiritual, etc. e tal, é que efetivamente é político. Porque não há nada mais político do que a liberdade com disciplina da nossa vontade. O que é que eu vou permitir adensar como um ato? Essa é a questão. E as pessoas estão tão acostumadas, essa é uma questão que é interessante. As pessoas estão tão acostumadas com a prateleira do supermercado que elas acham que elas vão encontrar o Golias num manual dentro da livraria. Por exemplo, você vai numa livraria, é uma coisa louca, né? Para mim, as livrarias fazem uma pedagogia da impossibilidade de resolver a vida. Porque quando você chega numa livraria, a sensação que você tem é que você é ignorante completo, né? Porque é uma quantidade de coisa enorme para ler. Então a sensação que você tem é que você não sabe nada, né? E todos dizem que tem a solução. Não é? Então... É esquizofrênico, né? É uma coisa louca, né? Porque... Então a única coisa que racionalmente a pessoa diz, na verdade, então é impossível, né? É muito interessante o que você está falando, porque essa questão de saber o que você quer, na verdade, está diretamente ligada à sua capacidade de estar ligado a essa pulsação. Quer dizer, quando eu digo que a cultura precisa ser entendida como ela é, como um modo da natureza, isso significa que a natureza, que nós somos natureza, sendo que a natureza é muito maior do que nós. Então isso é um exercício de humildação imenso, quando nós somos centrados em teorias antropocêntricas. Nós nos achamos a espécie mais desenvolvida do planeta, nós achamos que não existe nenhuma outra espécie no cosmos inteiro. É uma pretensão suicida. Ora, se nós mudamos o nosso fundamento epistêmico, a nossa maneira de produzir conhecimento, entendendo que a natureza é nossa mãe, vamos dizer assim, no sentido de que nos pariu, né, e nos matará, consequentemente ela é a dona, é a proprietária. Nós respeitamos tanto as corporações, a polícia, etc., mas não respeitamos aquela que imperativamente é a nossa proprietária. Se existe alguma proprietária dessa história aqui, certamente não é o proprietário dessa casa aqui, ou
desse estúdio que funciona dentro dessa casa alugada, na qual existe um contrato, tantos meses, tal valor, aumenta, e se você fizer isso... Nós vivemos com contratos, sob contratos, de tudo, de trabalho, de casamento, além dos contratos inconscientes, né, que são os contratos de amizades ou de namoro, etc. Tal. Até a gente trabalha isso, por exemplo, no processo terapêutico, qual é o contrato inconsciente de um casal, por exemplo. Quando a pessoa entra numa relação, ela entra inconscientemente com uma expectativa que aquele outro, aquela outra, dê conta daquilo que sequer você foi capaz de botar num pedaço de papel. A gente até faz esse exercício, né? O que é que você quer do outro, né? Então nós vivemos assim, com expectativas contratuais. E ignoramos o contrato mãe de todos, que somos parte de algo muito maior. Olha, se nós entendemos que somos parte de algo maior, nós entendemos que esse algo maior é orientado pela autopoiesis, ou seja, pela própria vontade de estar vivo. Na verdade, é como diz o Gibran, quando a mãe pergunta quando a mãe pergunta pro profeta sobre os filhos, ele diz: vossos filhos não são vossos filhos, mas são filhos da paixão da vida pela própria vida. Isso muda tudo. É disso que eu estou falando, ou seja, eu não sou eu. Eu sou a paixão da vida pela própria vida. Então, se eu vivo consciente disso, se eu libero a minha fonte de referência para o meu ato decisório, para que a vida fale em mim, porque aliás não há outra coisa em mim a não ser a vida me guia, a vida me mostra, a vida me faz ter encontros surpreendentes, a vida me faz entrar numa livraria e saber qual é o livro que eu preciso comprar. A vida me mostra com quem eu tenho que me relacionar e que tipo de relacionamento que eu tenho que ter. E ai de mim se não observo os sinais, que há momentos em que ela diz uma coisa e eu insisto em fazer outra e os resultados são catastróficos. E existe sempre, e isso é uma dica prática, existe sempre, na metodologia de gestão da mente, a gente ajuda as pessoas a encontrarem isso, há sempre uma maneira através da qual a vida se manifesta e conversa com cada um de nós. Às vezes é por cores, por exemplo, às vezes é por coisas que se ouve, por exemplo, ou frases que a gente vê escritas, ou pessoas que a gente encontra e dizem coisas muito fortes para a gente, né? Ou seja, é uma questão de confiar na vida. Mas, ora, se nós nos fundamos na Grécia com a filosofia sendo a outra da natureza, ou seja, até aqui a natureza e a partir daqui a filosofia, nós criamos uma filosofia que não tem nada a ver com a natureza, não pode dar outro resultado, dominantemente, né? Claro que nós temos os pré-socráticos, etc., mas aquilo que dominou, nós não podemos ter outro resultado que não estarmos à beira da Rio+20, né? Literalmente, 40 anos depois do primeiro relatório do Clube de Roma, cujo título é Limites ao Crescimento. E aí nós vemos os partidos políticos, né? Nós vemos, por exemplo, o Brasil insistindo na direção do crescimento político, ou seja, a grande vitória que o Brasil conseguiu nos últimos anos, altamente meritória, né? Sem dúvida alguma, altamente meritória, por isso, inclusive, eu apoiei o atual governo nessa direção, foi tirar
um imenso contingente de pessoas da miséria absoluta e tirar uma boa parte das pessoas, levar boa parte das pessoas para a classe média baixa e para a classe média. Isso é um avanço, é eliminar os gabirus. Mas isso resolve a curto prazo, porque a médio prazo e a longo prazo, essas pessoas estão sendo inseridas como aqueles que pretendem fazer com que as empresas entrem nas favelas para resolver o problema. Isso quer dizer inserir essas pessoas, incluir essas pessoas no mesmo padrão de produção e de consumo, que nós já sabemos que é insustentável. Então é muito engraçado todo mundo ter o seu carro, todo mundo ter isso. Todo mundo morar em cidade, por exemplo. Isso é uma loucura. Nós não podemos reduzir a diversidade humana a morar todo mundo dentro de cidade. Mas nós estamos assim. Tanto que até um dos fundamentos, um conceito-chave, que é repetido como se fosse um mantra, uma oração, é o conceito de cidadania. Que é um conceito suicida. Porque é um conceito que está dizendo, né, que nós só podemos ser felizes morando em cidades. Da mesma maneira como o conceito desenvolvimento. Como da mesma maneira rico. Reparem, por gentileza, querida Flávia, como é que mesmo as pessoas de esquerda, as pessoas de transformação social, as pessoas doidas, as pessoas no bom sentido, as pessoas artistas, etc. tal, quando você vai na casa delas e a casa delas não é padrão revista de decoração, como a maior parte delas, quando você entra na casa delas, você me desculpe, a casa é simples. Eu nunca vi uma pessoa dita rica, nesse contexto que a gente está falando, pedir desculpas por causa do sofá dela, de veludo, de 20 mil reais. É disso que eu estou falando, ou seja, as pessoas estão acreditando de que ser feliz é ser rico, desta maneira. Ora, o que eu estou trabalhando com a questão da gestão da mente é você desestabilizar, porque, e está valendo, né, como entrevista, né, o que eu estou falando, a questão importante é que a Rio+20, o que está se... O Deleuze diz uma coisa que eu acho brilhante, né? Deleuze diz que a maior parte dos tempos as pessoas não sabem do que estão falando. Essa que é a questão. Então, como elas não sabem do que estão falando, como diz o Canclini, elas não sabem onde está o Golias. Então entra e sai das reuniões sem resolver nada. Qual é a pauta profunda da Rio+20? Só é possível resolver a Rio+20 se nós soubermos o que está efetivamente em jogo na Rio+20. E qual é essa pauta da Rio+20? A pauta da Rio+20 é a delusão. E o que é a delusão? A delusão é exatamente essa bolha desse padrão de produção e de consumo, nos quais a maior parte das pessoas está capturada e em relação à qual existe uma realidade subjacente, que as pessoas não querem entrar em contato. Elas estão num surto, literalmente. Ou seja, você vê, nós pegamos, é interessante que as pessoas que estão nessa delusão querem que nós demandam a produção de estatísticas para levarem a sério o que nós estamos falando, o que eu estou falando. Ora, tudo bem, nós temos os dados estatísticos. Se nós formos olhar os dados estatísticos, nós vamos ver que a situação está se agravando, como nos Estados Unidos, a pobreza aumentando, como a devastação na Europa, etc. A insatisfação das várias primaveras, né? Desde a árabe, espanhola, grega, chilena, etc. E tal. E o mais curioso é que tudo isso já estava previsto, né? Assim, em termos até estatísticos. Exatamente, nós sabemos disso, nós já sabemos disso. Porém,
há uma recusa a entrar em contato com a realidade. Essa que é a questão. Então é por isso que eu costumo dizer que o capitalismo, ele não é objetivo. O capitalismo não é materialista. O capitalismo é idealista. Ora, o que eu quero dizer com isso? É idealista na medida que ele não resolve os problemas sociais. Ora, aquilo que não resolve os problemas sociais, é curioso que muitas pessoas incautas, quando observam a proposta da psicopolítica e a proposta da gestão da mente, acham idealista. Acham que é muito difícil fazer isso, porque isso é uma coisa muito complexa, professor. Nossa Senhora, observarei ininterruptamente todo o meu fluxo de estados mentais para a rede e tal. Nossa, beleza, professor, mas isso é muito difícil. Mas eu pergunto o seguinte, o que é mais difícil? Fazer essa tarefa que realmente não é nada fácil? Ou a tarefa de nós suportarmos a insustentabilidade? O medo, a violência, os assaltos, os estupros, as drogas, as pessoas abandonadas, os gabirus de todas as formas, as crianças estupradas, a sexualidade produzida por escravos sexuais, o tráfico humano, o tráfico de órgãos, as guerras, as mutilações, a tortura. O que mais que vocês querem que eu diga para vocês? É disso que se trata. Ao invés de perguntarem para mim e dizerem para mim que isso é difícil, que tenham a coragem que fundou o Ocidente, de se libertar do mito, né, e criar uma mitologia pessoal, uma mitologia criativa, baseada no princípio da autonomia e da criatividade. Se a civilização atual está do jeito que está, é porque ela abandonou seus fundamentos, abandonou sua coragem, abandonou sua força de vontade, abandonou o seu fundamento na autonomia e na criatividade e desistiu da vida. Desistiu de todos os fundamentos que nos fazem humanos, né? Desistiu, como diz, por exemplo, também Martim Barbero, por exemplo, quando mostra que o estado que nós estamos vivendo, meta-organizados pelo mercado, é um estado de falência, na medida que o mercado ele não é capaz de sedimentar tradições. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos como produzido por outras maneiras de viver, é abandonado em função de uma obsolescência estrutural, certo? Ou seja, você não compra nenhuma coisa que vai para resolver o teu problema. Na verdade, quando você compra um objeto, ou quando você tem uma relação com uma pessoa, na verdade você está comprando, ou você está se relacionando com o próximo objeto, com a ausência do próximo objeto. Quando você compra uma máquina fotográfica, você não está comprando uma máquina fotográfica. Quando você compra um celular, você não está comprando um celular, você está comprando a ausência do próximo. Porque é uma insatisfação contínua. Da mesma maneira, quando você se relaciona com uma pessoa, você não está se relacionando com aquela pessoa, você está se relacionando com a ausência da próxima pessoa com a qual você vai se relacionar. Essa aqui é a questão. Há uma descartabilidade, há uma obsolescência. Consequentemente, você não consegue sedimentar tradições. Apaga-se a história humana. Apaga-se centenas de milhares de outras maneiras de viver.